posse os juízes substitutos do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Você foi lá em casa? O excelentíssimo senhor juiz, doutor Sérgio Moreira de Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados da 17ª Região. O excelentíssimo senhor juiz, presidente da Associação dos Juízes Classistas, Ovídio Wilson Moreira. O ilustre advogado representante da OAB do Brasil, Dr. Reinaldo José Pinto. Os ilustres juízes desta casa, Dr. Os empossados precisam ficar nesse espaço. Dr. Geraldo Pereira, Dr. José Luiz Serafini, os dois ilustres procuradores, Dr. Vitor Hugo e Dr. Levi Piscatolini. Declaro abertos os trabalhos desta sessão solene para dar posse aos 12 juízes do trabalho substituto aprovados em recente concurso realizado por este egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, solicitando aos excelentíssimos senhores juízes Dr. José Carlos Risque, nosso vice-presidente, e a doutora Regina Uchoa, para que introduzam nesse plenário os ilustres empossandos. Nesse momento, convido a adentrar este plenário, recebendo as homenagens desta Egrégia Corte, os ilustres empossandos. Doutora Maria Francisca dos Santos Lacerda. Doutor Gerson Fernando da Silveira Novaes. Dr. Jailson Pereira da Silva. Dr. Danilo Augusto Abreu de Carvalho.
Doutora Wanda Lúcia Costa Leite França. Doutor Mário Ribeiro Catarino Neto. Tenho a honra de convidar a sentarem no plenário os seguintes empossantes. Doutora Carmen Vilma Garisto. Doutora Sônia das Dores Dionísio. Doutora Cláudia Cardoso de Souza. Doutor Lino Faria Petelinca. Doutor Paulo Eduardo Politano de Santana. Doutor Marcelo Maciel Mancini. Pedimos a execução do hino nacional. Doutor Elcias
Júlio, presidente da AESAT, nossa querida AESAT. É com profundo pesar que nesse instante lembramos o recente passamento do excelentíssimo senhor Dr. Juiz Jaime Gurevitz, que deixou um vazio nesta corte e nos causou tristeza e perplexidade. Em sua homenagem, pedimos a todos que de pé observemos um minuto de silêncio em sua memória. Os novos juízes do trabalho substituto deste egrégio tribunal e logo após eles deverão assinar o livro de posse na ordem de sua classificação de concurso. Doutora Márcia. Termo de compromisso e posse. Aos 25 dias do mês de novembro do ano de 1992, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, a Rua Pietrangelo de Biase, número 33, sexto andar, nessa cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, perante a excelentíssima senhora juíza presidente, doutora Maria de Luz Vanderlei Souza, os doutores Maria Francisca dos Santos Lacerda, Gerson Fernando da Silveira, Jailson Pereira da Silva, Danilo Augusto Abreu de Carvalho, Wanda Lúcia Costa Leite, Mário Ribeiro Cantarino Leto, Carmen Vilma Garisto, Sônia das Dores Dionísio, Cláudia Cardoso de Souza, Lino Faria Petelinca, Paulo Eduardo Politano de Santana e Marcelo Mancini tomaram posse e entraram em exercício no cargo de juiz do trabalho substituto da 17ª Região da Justiça do Trabalho, nomeados pelo ato presídio número 93, de 18 de novembro de 1992, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, de 23 de novembro de 1992. A página 16, encargos criados pelas leis 7.729 de 89, 7.872 de 89, 8.432 de 92. Apresentaram declaração de bens, bem como demais documentos exigidos por lei. Prometeram os impostando neste ato cumprir fielmente os deveres e atribuições do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. E para constar, eu, Márcia Bernardo Cubel, secretária do Pleno, lavrei o presente termo que vai assinado pela excelentíssima senhora juíza presidente, pelos empossados e do ministro do Espírito. Doutora Maria Francisca dos Santos Lacerda. Da Silveira Novas. Augusto Abreu de Carvalho.
Wanda Lúcia Costa Leite França. Cantarino Neto. Doutora Carmen Vilma Garisto. Doutora Sônia das Dores Dionísio. Fim de semana especial Marisa Monte. Todas as canções. Dr. Lino Faria Peterlinka. Dr. Paulo Eduardo Politano de Santana. Dr. Marcelo Maciel Mancilla. Neste instante, a excelentíssima senhora juíza, doutora Maria Aparecida dos Santos Lacerda, e todos os excelentíssimos senhores juízes do trabalho substitutos, recém-empossados,
que, de pé, prestem o seu juramento. Com diligência, honradez e serenidade. Com diligência, honradez e serenidade. Os deveres no cargo de juiz do trabalho substituto. Os deveres no cargo de juiz do trabalho substituto. Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição. Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição. E as leis da República. Para o engrandecimento do Poder Judiciário. O qual, a partir de agora, passo a integrar. O qual, a partir de agora, passo a integrar. Nesse momento, eu gostaria de expressar a nossa satisfação, a satisfação do colegiado da 17ª Região, com a conclusão desse concurso, agradecendo a todos que, direto ou indiretamente, nele colaboraram. A ilustre comissão organizadora, na pessoa do excelentíssimo juiz, senhor Dr. Manuel Medeiros, e do ilustre representante da OAB, o advogado aqui presente, Dr. Reinaldo José Pinto, a secretária do concurso, doutora Elza Jimenez, a todos os servidores que prestaram serviços de forma incansável, as instituições, a OAB na pessoa do Dr. Agesandro Costa Pereira, a ESAT na pessoa do Dr. Elcias de Almeida Castro, ao Instituto dos Advogados na pessoa do seu presidente, Dr. Durval Cardoso, que muito contribuíram na composição, Dr. Durval Cardoso, que muito contribuiu na composição das bancas examinadoras do concurso. Excelentíssimos senhores doutores juízes desta corte, excelentíssimos senhores doutores membros do Ministério Público, meus colegas, excelentíssimo senhor doutor Sérgio Moreira, presidente da AMAP, excelentíssimo senhor doutor Reinaldo José Pinto, representante da Ordem dos Advogados, excelentíssimo senhor doutor Ovidio Wilson Moreira, representante da JUPA, excelentíssimo senhor doutor Elcias Júlio, presidente da ESAT, excelentíssimos senhores doutores, juízes substitutos e empossados, senhoras e senhores. O Ministério Público faz uso breve da palavra para parabenizar esta egrégia corte pela conclusão do concurso e para dar boas-vindas e desejar a todos os empossados pleno êxito no desempenho de suas atribuições, o que, temos certeza, ocorrerá mercê das qualidades inegáveis de todas demonstrados no decorrer do concurso. Muito obrigado. Convido neste momento para fazer o seu pronunciamento em nome... Senhora Presidenta do Segredo Tribunal, senhores juízes, meus colegas advogados, membros também deste Segredo Tribunal, eu vou quebrar um pouco o protocolo. E vou quebrar um protocolo porque a OAB se sente no dever de convidar para fazer o seu discurso um colega que nós da OAB aprendemos a admirar neste ano. E que há também uma homenagem a todos os advogados trabalhistas deste Estado. Com a devida permissão, eu pediria que o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Espírito Santo, Dr. Cid Castro, fizesse a falação aos colegas advogados, aos membros deste tribunal, a todos os juízes e ao povo do meu Estado do Espírito Santo, em nome da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, Dr. Elcias de Almeida Castro. Senhora Presidente, senhores juízes, meus colegas advogados, eu, na
na verdade, me sinto muito honrado com essa manifestação do Dr. Reinaldo, muito emocionado. Eu vim aqui apenas para compor a mesa, não tinha preparado nada. E, na verdade, o que eu teria para dizer é que, até que enfim, conseguimos fazer esse concurso. Eu acho que de parabéns estão de todos nós, que vencemos mais essa etapa. De parabéns estão os meus ex-colegas, agora juízes, que ingressam nessa carreira tão bonita, que é a magistratura. De parabéns estão os juízes dessa corte que colaboraram que esse concurso chegasse a um bom termo. Parabéns estão os meus colegas que me apoiaram quando nós precisamos do apoio deles, quando as dificuldades para que esse concurso se materializasse aconteceram e nós precisamos de tomar algumas medidas e, na verdade, nunca faltou a essa presidência, a minha diretoria, da verdade, o apoio de todos os advogados capixabas. Eu queria, encerrando, dizer da alegria, mais uma vez, que todos nós estamos vivendo nesse momento. Queria de coração pedir, talvez o advogado não deva pedir, mas enfim, aos novos juízes que não se esqueçam do juramento que fizeram agora. Acho que, acima de tudo, está a vontade de querer e de fazer da justiça do trabalho uma justiça que eventualmente olhe para o bem comum. Uma justiça que, pela sua celeridade, pelo seu compromisso com o social, minore graves problemas que nós estamos atravessando. Problemas de natureza econômica, problemas de natureza social. Queria agradecer ao presidente pela concessão para que esse advogado tão humilde assomasse esse microfone. Agradecer aos juízes dessa corte mais uma vez, aos juízes de primeiro grau, aos senhores juízes recém-possados, parabenizar os familiares, filhos, maridos, esposas, enfim. Acho que é um momento de júbilo e, com certeza, de grande felicidade para todos. Dizer que nós, advogados, com certeza estaremos, como sempre estamos, como sempre estivemos, como sempre foi o nosso propósito, no dia a dia, diuturnamente, dispostos e sempre atentos a colaborar com os juízes que agora ingressam. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa intenção. Ficaremos felizes se nós encontrarmos muitas convergências na atuação de advogado e juízes. Acho que, como disse no congresso que agora fizemos a semana passada, encerramos no sábado, foi um congresso, inclusive, histórico no Brasil, porque foi pela primeira vez um congresso que nós reunimos magistrados e advogados para discutir problemas relacionados à justiça do trabalho no Brasil inteiro. E eu dizia lá naquela ocasião, com a presença do Dr. Antônio Alves, que advogados e juízes, na verdade, são partícipes de um mesmo sonho. Nós, mais uma vez, somos e acreditamos, temos uma participação nesse sonho. Uma justiça do trabalho rápida, séria, eficiente, justa, humana. E eu acho que os senhores, tanto quanto nós, senhores e senhoras, tanto quanto nós, tem um papel extremamente importante a desempenhar na consolidação desse sonho. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. Senhora vice-presidente do TRT da 17ª Região, excelentíssimo senhor Procurador Regional Dr. Ricardo Catar, demais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores, colegas empossantes. Diz José Martins Catarino, nosso mestre, dentre tantas coisas que nos ensinou e nos ensina, que sem fé, sem ciência e sem consciência, a vida não passa de um insuportável vazio. No momento em que vocês transpõem os limites de uma etapa existencial, nascendo para a nova vida de julgadores, não dispensem o ensinamento do sempre jovem mestre, buscando na fé, na ciência e na consciência
os alicerces da nobre e difícil arte que inicia. A fé anula o desespero, alimenta o querer, desanuvia a dúvida, encoraja na adversidade e fortalece na decisão. A fé inabalável não admite a possibilidade de um insucesso, já dizia o pensador. A fé, contudo, não é tudo. A ela há de somar-se a ciência, não aquela que destrói a natureza ou mata o homem, mas a ciência a serviço do ser humano e de seu bem-estar na sociedade. O saber, a informação, a pesquisa, o aprendizado são indispensáveis ao exercício de uma atividade que encontra no homem sua meta e seu fim. Não há direito do trabalho sem coragem na criação e na ousadia de decidir. O juiz do trabalho não deve se manietar aos preconceitos, quaisquer que sejam, ou a regras ultrapassadas e hostis às imposições e vontades de uma sociedade moderna. Precisa ele, com as armas da cultura e da ciência, resistir ao medo, dominar o medo, ainda que no íntimo, como qualquer ser humano possa senti-lo. O conhecimento, a pesquisa, a informação são elementos propulsionadores da coragem, que é, como afirma Pierre Véron, a arte de ter medo sem que se pareça. Mas ao juiz do trabalho, sobretudo, não pode faltar consciência. A consciência do papel que representa na sociedade. É ele o elemento de equilíbrio. É a ele fundamentalmente que cabe o papel de conciliar os conflitos em que estão em jogo os interesses mais imediatos e abrangentes da cidadania. Mais do que em qualquer outro segmento social, são os magistrados o dever vivo a que aludia o poeta José Martí. Se é verdade que não somos melhores nem piores do que ninguém, parodiando Tiago de Mello, melhor deve ser a nossa causa. Para que ela se concretize, tomemos como referência alguns momentos fantásticos do Decálogo dos Magistrados, adaptado pelo colega Marcos Faber, da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Diz o Decálogo: todo processo reflete um conflito, reivindica um possível direito, expressa uma aspiração vinda do âmago de um ser humano. Trate-o, portanto, como um pedaço vivo do coração de alguém. Diz ainda o Decálogo: o processo ideal deveria ter apenas um pedido inicial, uma resposta, uma investigação sumária e uma decisão. Seu curso, em verdade, não necessitaria mais de que uma semana, o tempo suficiente para a criação do mundo. Outro aspecto, outro ponto do Decálogo: na direção de um processo, não peça nunca às partes que provem o óbvio. O dia que nasce não precisa de certidão de nascimento. O dia que morre jamais apresentou uma certidão de óbito. É ainda do Decálogo: decida sempre como se de sua decisão dependesse a vida de alguém. Por vezes depende. Decida sempre e sempre como se o interessado fosse seu irmão. Ele o é. Acredita mais na intenção do que no sentido literal da linguagem. Cuide mais do homem do que do papel. Fernando Pessoa dizia sobre sua vida que não pensava sequer em gozá-la. Desejava, entretanto, torná-la grande, torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tivesse de perdê-la como sua. Como juízes do trabalho, não necessitamos chegar a tantos. Bastará que cumpramos nossos deveres pronta e lealmente, com humildade, mas com decisão, sem esquecer a lapidar frase do líder negro Martin Luther King, de que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em toda a parte. Caros colegas impossantes, a AMATRA, em nome de todos os juízes da 17ª região, dá-lhes as boas-vindas, certa de que terão, vocês, um marcante e decisivo papel na trajetória histórica da justiça do trabalho no Brasil. Parabéns, sejam bem-vindos.
Agora, em nome deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho, eu convido para saudar os novos juízes do trabalho substitutos, a excelentíssima senhora juíza, doutora Regina Uchoa da Silva. Excelentíssima senhora doutora juíza presidente, doutora Maria de Lourdes Vanderlei Souza. Excelentíssimo doutor juiz vice-presidente, doutor José Carlos Risques e demais juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Excelentíssimo senhor doutor Ricardo Catar, procurador regional do Tribunal da 17ª Região. Demais autoridades presentes, senhoras e senhores, colegas endossantes. Honraram-me a presidência os colegas da Corte, deferindo o requerimento de saudar os novos juízes de carreira, aprovados no primeiro concurso público de provas e títulos, realizado para preenchimento dos cargos de juiz substituto da região. Também aprovado em concurso e nomeada nos idos de 1971, ali que havia algumas palavras sobre a vida do magistrado, para dirigi-la aos que nela se iniciam. Juízes de carreira, quem somos nós? Qual é a nossa origem? Como desempenhamos nossa função de julgar? Juiz de carreira é o que ingressa no primeiro grau de jurisdição depois de aprovado em concurso. Então, na sua origem, o juiz de carreira é humilde. Humilde porque se despe de qualquer vaidade ou presunção para prestar o concurso cujo resultado é sempre aleatório. Tal afirmação decorre do fato de que nenhum candidato pode contar com aprovação, ainda que profundo conhecedor do direito. Nas provas, além do preparo intelectual, existem fatores imponderáveis a determinar o sucesso ou fracasso. Tanto isto é verdade que cada um de nós conhece pelo menos meia dúzia de reprovados brilhantes, de indiscutível capacidade técnica e talento. No concurso era realizado, de rigor e lisura inquestionáveis, inscreveram-se 954 candidatos. 347 participaram da primeira prova. E depois das escritas eliminatórias e da oral classificatória, apenas 12 foram aprovados. Como no Evangelho, muitos foram os chamados, poucos os escolhidos. Terminado o concurso, não se pode negar. O aprovado fica tonto e deslumbrado com a vitória. Parece incrível. Consegui. Cheguei lá, apesar do medo, das dificuldades, da vastidão da matéria, da extrema severidade dos examinadores. Como não se envaidecer? Em consequência, a humildade de que falei se contrapõe ao orgulho do êxito, como verso e reverso de uma única moeda. Este é o início do caminho e que marca o juiz para sempre. E agora, qual será o dia a dia do vitorioso? Não se iludam. Na justiça do trabalho sobram reclamações e faltam juízes. O juiz de primeiro grau, substituto ou titular, cumpridor de suas obrigações como exige a lei, vive às voltas com uma avalanche de processos e redige sentenças sem parar até nos finais de semana. Se por algum motivo não trabalhar alguns dias, o serviço será dobrado nos outros, sob pena de conviver com a angústia dos processos em atraso. 2 magistrados, muito é exigido em termos de capacidade de trabalho, disciplina e paciência, indispensáveis para manter o serviço em dia, realizar as audiências nos horários marcados e tratar com humanidade as partes dos advogados. Aliás, esses últimos, na lição oportuna de um ministro aposentado, são os nossos julgadores, pois essas questões constituem a vida deles e a nossa. Decorridos os primeiros anos de serviço, nos descobrimos pessoas menos inseguras, mais objetivas e com maior consciência dos problemas do trabalhador brasileiro. Na realidade, é preciso que se diga, nas últimas décadas, o esforço e a dedicação dos juízes trabalhistas não alteraram a extrema penúria e pobreza da massa trabalhadora. De certa forma, funciona a justiça do trabalho como um pronto-socorro econômico, porém deficiente. É como se tentássemos apagar um incêndio com um dedal d'água. O que fazer? Não tenho a resposta.
Sei apenas que ao julgador não é permitido afastar-se do que determina a lei. Pode interpretá-la em consonância com os princípios fundamentais do direito para atingir a justiça ideal. Porém, não lhe é legítimo desconhecer o preceito e decidir ao contrário do que ele estabelece, ainda que lhe pareça injusto, absurdo, odioso, chocante ou mal inspirado. Apenas a inconstitucionalidade autoriza a não aplicação da norma. Finalmente, compete a cada um de nós decidir com coragem, independência e responsabilidade, requisitos indispensáveis ao exercício da magistratura, e lutar com entusiasmo, até mesmo com paixão, pelo aperfeiçoamento dessa justiça. Muito obrigada. O excelentíssimo senhor juiz, doutor Danilo Augusto Abreu de Carvalho. Excelentíssima senhora juíza, presidenta do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Excelentíssimos magistrados que nele têm assento. Excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Magistrados da 17ª Região, digno representante do Ministério Público do Trabalho, excelentíssimos senhores presidentes da Seccional Capixaba da OAB, do Instituto dos Advogados e da AESAD, demais autoridades presentes, senhores advogados, caros serventuários da Justiça do Trabalho, senhoras e senhores. Outorgaram-me os colegas que ora são empossados a honra de exprimir a todos os senhores o que lhes vai na alma, o que sentem nesse momento tão especial de suas vidas. Queremos dizer logo de início de nossa felicidade. Sim, estamos muito felizes. Felizes porque fomos julgados aptos ao exercício do mais difícil encargo que pode pesar sobre os ombros de um ser humano, julgar seus semelhantes. Felizes na medida em que o reconhecimento público da total lisura e transparência do concurso público a que nos submetemos nos proporciona a autoridade moral indispensável para que a sociedade esteja certa de que nenhuma satisfação temos a dar, senão as nossas próprias consciências. Felizes por termos colegas que não se furtarão a compartilhar conosco toda a sua sabedoria, os eminentes magistrados, Dr. Sérgio Moreira de Oliveira, Geraldo de Castro Pereira, José Luiz Serafini e Cláudio Armando Couce de Menezes, sobre cujos ombros vem se sustentando a primeira instância da Justiça do Trabalho capixaba nos últimos meses. Reiteramos nossa crença no Estado democrático de direito como a única via a conduzir, se não amanhã, mas num dia que por certo virá, a uma sociedade mais justa, na qual não haverá a fome, a miséria, a prostituição, o sub e o desemprego. A cidadania será patrimônio de cada um dos brasileiros. Para que esse dia chegue, e crendo como cremos na democracia como valor absoluto, temos por induvidosa a constatação de que a sociedade civil exigirá do Poder Judiciário mais do que a fria e insensível aplicação da lei, mais do que o exercício de um silogismo míope. Traduzir em efetiva distribuição de justiça a norma positiva, fazer vivo o direito, sem contudo ousarmos nos atribuir competência legislativa, eis o desafio que se nos apresenta. Procuraremos extrair do nosso intelecto, da nossa incipiente cultura e da experiência dos juízes mais antigos os elementos necessários para estarmos à altura deste desafio. Agíssemos diferentemente e teríamos Platão a nos advertir que quem comete injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Também estaremos precavidos quanto às tentações que costumam ocorrer aos que exercem algum poder. Dentre elas, procuraremos repelir com especial ênfase a vaidade. Vírus que não raro se introduz e prolifera mortalmente no espírito. Sempre que tal contaminação se verifica,
Aquele que por ela é acometido passa a crer que as atribuições constitucionalmente cometidas ao cargo que ocupa não visam ao interesse da coletividade, mas devem servir aos seus caprichos e desejos pessoais. Na lição de Machado de Assis, a vaidade é um princípio de corrupção, pelo que a deploramos hoje e pela eternidade. Mas o momento é também de agradecer. Nossa gratidão a todos os familiares, a todos os amigos que nos incentivaram e sem os quais não lograríamos chegar onde chegamos. Aos meus pais, Danilo e Terezinha, representando os pais de todos os colegas, agradeço o exemplo, a palavra amiga, o carinho em todas as horas. Pelo estímulo constante, pela abnegação de deixar-nos horas a sós com nosso outro amor, os estudos, beijo eternamente a Eliane, minha mulher, manifestando a gratidão de todos os demais juízes em suas esposas e maridos. A Flavinha e aos filhos dos queridos colegas oriempossados, agradecemos por nos fazer relembrar a cada dia e a cada instante do nosso compromisso por um mundo mais justo, menos violento, mais fraterno, menos egoísta. Por fim, pudéssemos pedir a Deus, por uma só vez, parcela de seu poder, para proferir a mais importante sentença de nossas vidas, seria o seu dispositivo por empréstimo ao poeta Tiago de Mello, assim vazado. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa, sempre desfraldada na alma do povo. Que Deus nos ilumine. Muito obrigado. Sumamente honrada em recebê-los nesta corte, desejo aos novos juízes do trabalho substituto que acabam de tomar posse neste egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, a realização profissional e pessoal no cumprimento do seu dever, instando-os a honrarem o novo curso de suas vidas com amor, com dedicação e probidade, acreditando que o destino e o trabalho fazem os homens escreverem sua própria e definitiva história. Parabenizo-os e aos seus familiares e amigos, como também ao nosso egrégio TRT. Agradecemos a presença de todos, dando por encerrada esta sessão. Muito boa noite.
sabe ainda Papai tá preso. Sou eu. Vai levantar. Vai, levantar também. Vem tentar, Babá. Babá, vai lá, babá. Vai lá. Danilo. Danilo, esse abraço... Ô Danilo, esse abraço é um abraço especial que é do meu velho companheiro aí, hein? São as duas gerações, né, João? Está de graça. Jailson, na beiradinha. Agradecer a pena das colegas da dá um sorriso pra diz assim, ó, vou pra parar com esse negócio. Já estragou, já entrou esse velho feio aqui, tá vendo, minha filha? Aí? Toda hora. Liga de alguém.
abraço, pelo menos, né? Filme meu abraço, né? Já tá aí, é só apertar. Depois eu te dou os parabéns. Ah, tá jóia. Olha pra lá, vai embora. Filmando o seu computador, parece olha pra lá, olha lá. Com muita gente, hein? Vamos lá agora. Eu tava fora. A 13. Aqui, ó. Ai, que beijo gostoso. Oi, tá com toda a corda. Tá com toda a corda. Pelo visto, tudo bem com você? Nós sabíamos sobre isso. Tocar o hino nacional. Depois do hino nacional, o Janus anuncia que o Dr. Vício e a doutora Lourdes vão até o final da sala para ainda não... Tá gravando? Não. Gostaríamos de registrar que esta corte sente-se honrada com a presença de todos. Convidamos para tomarem seus assentos o excelentíssimo senhor juiz-presidente, doutor José Carlos, excelentíssima senhora juíza vice-presidente, doutora Regina Uchoa da Silva, no Congresso da FPR. Registramos as presenças do excelentíssimo senhor Jaguanhares Batista, do Sacramento Santense, dos advogados trabalhistas, dos senhores procuradores de trabalho, abertura da sessão. Essa é uma 7ª região. Convidamos os senhores a ouvirem o hino nacional. Conseguimos conquistar com braço forte. Vem que eu sei a liberdade. Desafio o nosso peito à própria morte. Vou bater a mão pela nação. Sei que eu por nosso céu risonho e límpido. A imagem do brasileiro resplandece. Gigante pela própria natureza abandonada. Entre outras línguas do Brasil, a pátria amada. Nos filhos desse sol exame gentil, pátria amada Brasil. A mente vê-se esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Loucuras ao Brasil foram nas flores, nossos bosques têm mais vida.
Deus desse sol resplandecente, pátria amada Brasil. Carlos Risk e a excelentíssima juíza Maria de Lourdes Vanderlei Souza dirigir-se-ão ao final desta sala para o descerramento do retrato que inaugurará a galeria de fotografia dos ex-presidentes. Em janeiro de 91, sob a presidência da juíza Maria de Lourdes Vanderlei Souza. Pouco tempo depois, no dia 6 de março, a excelentíssima juíza seria eleita a primeira presidente deste regional. E o juiz... mais autoridades presentes, caros colegas da magistratura, da justiça, demais presentes, prezada doutora Maria de Lourdes Vanderlei Souza, como presidente da Associação dos Magistrados, hoje está sendo inaugurada a galeria de fotografias dos ex-presidentes do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª, todos, principalmente pela doutora Maria de Lourdes, para que tivéssemos em pleno funcionamento um tribunal do trabalho de juíza instaladora deste tribunal. E ela lutou com todas as suas forças, com todo denodo, com todo carinho, com toda a dedicação gigante, atingir um êxito quando se despende maior sacrifício, como apropriadamente reza o apotegma latino, ad Augusta per Angusta. Na parede, parafraseando o poeta Carlos Drummond de Andrade, ao se referir tão melancolicamente à sua cidade natal, Itabira. Não, sua foto, doutora Lourdes, aí é do seu zelo, de sua luta, da sua dedicação. Para o engrandecimento de nossa justiça, que está sempre carente de melhor aparelhamento. Como bem observa o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor, ricos e desenvolvidos tenham boa justiça, ainda quando não seja bom o juiz, isto é, não seja ele culto, estudioso e possuidor de sentimentos, e desamparada das galas do reconhecimento público, não tenha boa justiça. A resposta é simples. Lá naqueles países, a organização da justiça é tão boa que a ajuda que faz chega tarde. Já afirmou o desembargador Edgar de Moura Bittencourt: o que o Estado faz pela magistratura não entra na categoria de gasto, mas de investimento. E acioná-la, possam com orgulho clamar ore rotundo, isto é, em alto e bom tom: temos justiça no Brasil, tal como fez ainda a juízes em Berlim. Este, portanto, é o sentido de minhas sinceras palavras, doutora Maria de Lourdes. Nós não podemos fraquejar, nunca é final, e o que vale sempre é a coragem. Para uso da palavra, o excelentíssimo senhor juiz-presidente José Carlos Risk. Doutor Ricardo Catar, digno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Espírito Santo, doutor Jesus Cássio Pereira, doutor Milton Murad, representante do Tribunal Regional Eleitoral, demais juízes presentes, senhores advogados, funcionários, minhas senhoras e meus senhores. Nesta corte, a galeria de ex-presidentes do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. O momento é de grande satisfação para todos nós da Justiça do Trabalho, pois está a significar que, embora tenha esse tribunal sido instalado ainda recentemente, já tem sua história, que longe de ter início com a sua instalação, retroage muito no tempo, desde os idos do ano de 41,
pela luta incansável dos grandes batalhadores que duramente trabalharam para que a justiça do trabalho fosse instalada no Estado do Espírito Santo, quando aqui foi criada a primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória, tendo como seu primeiro presidente o inesquecível Dr. Carlos Fernando Monteiro de Lindenberg e como juízes classistas o Dr. Guilherme Santos Neves de Saturnino Rangel Mauro. Nestes 50 anos de história da Justiça do Trabalho do Espírito Santo, várias grandes figuras públicas aqui pontificaram durante sua vida. Magistrados do porte do juiz Benessol Martins Moreira, juiz Clóvis Rabelo e juiz Eduardo Torinho, advogados do Quilate, do Dr. Cisalano Pichicha, Algênio Lindenberg VII e outros. Nomes que dispensam maiores comentários e cuja notoriedade de consagração do amor à causa pública e à justiça obreira e incansável luta de toda a comunidade do Espírito Santo, juízes, advogados, líderes sindicais, empregadores e empregados. Procura esse tribunal. O povo que não tem memória não tem história. Busca esta Corte de Justiça, resgatar sua longa história, manter viva a memória da atuação da Justiça do Trabalho do Espírito Santo. Os registros desta luta ficarão para sempre os anais do acervo histórico desse tribunal, a testemunhar perenemente o esforço conjunto da comunidade capixaba. A galeria de ex-presidentes que hoje inauguramos passa a fazer parte desse mesmo acervo histórico e seu marco inicial, a pedra fundamental desse registro, não poderia ser outro senão a foto da nossa ilustre Souza. O mesmo passo que por a capixaba e fizeram aqui se radicar, aqui estabelecer seu domicílio e a liderar o primeiro colegiado desta corte, onde semeou a boa semente do seu trabalho, da sua garra, granjeando estima e admiração naturais desta ilha que lhe otorgaram merecidamente título de cidadã vitoriense e cidadã espírito-santense, além do título de honra ao mérito pela sua destacada atuação, querida por seus pares e pelos jurisdicionados do Estado. É a história que continua e é o ciclo da vida que passa. Essa corte, inaugurada em 1990, é o ciclo da vida. As pessoas passam e a instituição permanecerá. Receba, portanto, excelentíssima senhora juíza, as merecidas homenagens de seus pares. Passamos a palavra à excelentíssima senhora juíza Maria de... O trabalho da 17ª Região, Dr. José Carlos Giz, excelentíssimos senhores dos meios de prestação da justiça a esta sociedade querida, sociedade capixaba. Está presente, ainda recente na memória de todos que atuaram na Justiça do Trabalho deste Estado, as dificuldades enfrentadas até a instalação e ampliação desta Corte, com o número de juntas. Já se vão 3 a 4 anos da incumbência de dirigir esta casa em seu primeiro biênio. Foram momentos difíceis, ultrapassados com a colaboração e desejo das administrações vindouras, que contem com o mesmo carinho e diligência na prestação de serviços que todos aqui sempre me dedicaram. Esta casa, ao cuidar dos seus, merece as mais cordiais. Presidente, com a fotografia do Dr. Maria de Souza, a todos que nos honraram com a sua presença, nosso muito obrigado, muito boa noite, vou encerrar a sessão. A doutora Maria de Lourdes convida a todos para que permaneçam aqui para brindarmos juntos. Tchau.
Vai ter mais de um, fala com essa Será que eu bater? Queria permanecer vivo, voltei com a água da pessoa lá tão grande.